Estou muito feliz por ter conosco no estúdio hoje, diretamente de Los Angeles. Shana Meyerson, que não é apenas uma yoga extraordinária, uma das líderes da comunidade de yoga, mas também apresentadora de seus próprios 2 podcasts. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, preciso dizer, apresentadora de um e co-apresentadora do outro. Co-apresentadora de um, apresentadora do outro. Eu ouço você, Shana. Esta não é a primeira vez que você esteve em Israel, mesmo depois de 7 de outubro, mas sabe, você tem uma história extraordinária e é quase como uma história que continua ouvindo em diferentes áreas. Você foi uma das líderes da comunidade de yoga, então conte um pouco para a gente como isso aconteceu e depois como você foi basicamente expulsa depois de 7 de outubro. Você tem o dia todo? Sim, temos bastante tempo. Então, eu tenho me envolvido com Israel antes de tudo, há décadas. Eu sou instrutora de yoga há 24 anos agora e provavelmente envolvida com Israel, sinceramente, há mais ou menos o mesmo tempo. E o que eu sempre fazia era porque eu ensinava no mundo todo, era garantir que onde quer que eu estivesse ensinando, eu falava blá 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 Israel, blá blá blá, tipo no meio da aula mesmo, fazendo minha própria rasbará. Depois as pessoas me perguntavam, Israel, como assim? Você normalizava sua alma, conexão e envolvimento. Isso mesmo. Talvez eu estivesse falando sobre como Israel tinha o maior número de veganos per capita do mundo, ou sobre a cena de yoga vibrante, ou sobre a melhor comida, ou qualquer outra coisa. Era só para criar associações positivas e isso era ótimo. Sabe, eu fazia isso mais porque eu gostava de fazer isso. E a primeira vez, Flora, que eu recebi qualquer tipo de resistência foi em 2014, que parece ter sido um verdadeiro ponto de virada, quando as redes sociais meio que enlouqueceram. É, E até mesmo em Los Angeles. Foi quando os manifestantes começaram a aparecer, quando antes era tudo pró-Israel. E então, de repente, em 2014, e eu recebi um e-mail porque postei algo sobre Israel de uma seguidora muito, muito leal. Em algum lugar da Europa, talvez Suíça, não importa, complete a lacuna. você ensina no mundo todo, inclusive online, então é bem conhecida nessa comunidade. Ok. Sim, e então eu tenho, sabe, seguidores fiéis, assim como o Quad tem seguidores fiéis, fãs. Ela me enviou um e-mail dizendo: ela nunca mais vai falar comigo, não acredita que eu apoiaria Israel e vai me bloquear. E eu fiquei tipo, isso realmente, eu fiquei chocada. Isso foi em 2014, 2014. certo? E essa foi a primeira vez, e foi estranho, foi sinceramente estranho. Mas desde então quero dizer, literalmente naquele minuto, não estou falando de 2014, mas naquele minuto, aí começou a acontecer. Mas claro, tudo chegou ao auge depois de 7 de outubro. E então, o que aconteceu? Todos acordamos naquele dia terrível. Alguns estavam com medo pela vida, outros apenas chocados e traumatizados com o que acontecia. Quando isso se tornou real para você na sua profissão? Certo? Então, eu era conhecida na comunidade de yoga por isso. Então, minha empresa se chama Yoga Atlética e eu costumava fazer o que chamávamos de causas atléticas de yoga todo mês. Antes era uma arrecadação de fundos no Instagram para causas variadas. Agora, a maioria posta só paradas de mão de biquíni na praia. Todo mês eu organizava uma arrecadação de fundos durante o mês inteiro, sendo visto como alguém engajado e do bem na comunidade. Então, arrecadamos centenas de milhares de dólares. E então aconteceu o 7 de outubro. E eu pensei, claro, eu tenho que fazer uma arrecadação de fundos este mês para Israel, Imagino que você já tenha arrecadado para todas as outras causas. incluindo inimigos. Não preciso detalhar. Todo terremoto, enchente, tsunami, tudo que imaginar. Todos arrecadam dinheiro por qualquer motivo. Isso mesmo. E eu fui uma heroína por causa disso. Ok. No dia 10 de julho, eu sabia que precisava fazer um, mas pensei, e se ninguém aparecer? Porque eu já estava bem ciente desde 2014 do que ia acontecer, e eu não queria desrespeitar as vítimas fazendo um evento onde ninguém aparecesse. Então, 2 amigas judias do yoga me procuraram dia 7 de outubro e falaram: você vai fazer uma arrecadação de fundos, né? Fiquei em dúvida se as pessoas iam participar, mas disseram: Shauna, é só fazer. Sim. Fiz isso. Em 8 de outubro, lancei uma campanha para o Maganda Vita Domi. Agora, Fleur, é aqui que você pergunta, onde está o ponto de virada?
Foi minha segunda campanha de arrecadação mais popular, só perdendo para a da Ucrânia. Mas eu recebi uma mensagem de novo de uma pessoa que eu vou chamar de fã, tipo alguém que curtia todas as postagens e comentava. Ela me mandava mensagens o dia todo, uma libanesa de algum lugar da Europa, que já é algo grande para mim. Acho que ela estava na Alemanha. Sim. Ela me enviou uma mensagem dizendo que doaria para a minha causa e depois me bloquearia, sem nunca mais falar comigo por eu apoiar Israel. Como ela doaria então? Porque eu acho que, se você é humano, o dia 7 de outubro foi uma atrocidade, não importa como você olhe para isso. Estamos falando de horas depois, não de 3 semanas depois. Quando entramos em Gaza, já éramos condenados antes mesmo de chegar. Então você faz isso no dia 8 de outubro, arrecada dinheiro. Mas quando começou a reação negativa contra você, sua carreira e sua posição naquela comunidade, quando isso parou? Avançando alguns meses, decidi fazer outro para combater o antissemitismo. Depois disso, decidi nunca mais arrecadar fundos para nada além de causas israelenses ou judaicas. Eu percebi que estávamos sozinhos e que é hora de parar. Tikkun nos alarma demais, precisamos cuidar de nós. É, Fiz uma arrecadação contra o antissemitismo 3 meses depois, mas só apareceram 5 pessoas, todas judias. Antes costumava arrecadar centenas ou milhares de dólares. tipo, esse é um evento presencial que você faz. Não, o que eu fazia era, então, eu sou um pouco assim, eu conseguia fazer todas aquelas coisas certas que você já viu em livros ou qualquer coisa assim. Então eu faço uma pose maluca com licença e basicamente eu diria, tente copiar essa pose. Se você conseguir, doarei $1 por pessoa que fizer essa pose em um mês. Legal. Teriam pessoas que igualariam minha contribuição. Então, postagens do desafio de Yoga Challenge. Sim, esse era o formato, e você sabe, ninguém queria. Todas aquelas pessoas que colocaram um quadrado preto no Instagram, certo? Não queriam. Eu nem estava pedindo para colocarem um quadrado azul, só para dizerem que condenam o antissemitismo. Mas isso já era demais para elas. Redes sociais são essenciais. Como instrutora de yoga, é por elas que você conquista alunos e trabalhos. E assim, a partir de 107, e até hoje eu não postei nada além de Israel, exceto no meu YouTube, que você sabe, são vídeos sobre yoga. Meu Instagram e Facebook, minhas postagens são 100% sobre Israel. Então, sim, os comentários me chamando de assassina de bebê sionista vieram fortes e rápidos. O que eu penso é: eu deleto todo mundo. Eu só faço assim: bloquear, deletar, bloquear. Você não quer negatividade. Eu entendo você. Passo por fases. Às vezes rio dos comentários absurdos, outras apago. Se alguém me provoca, apago também. Sabe, algumas pessoas que só colocam um monte e mais um monte de coisas. Mas em relação à comunidade de yoga, o que aconteceu? Você foi meio que afastada, puxada de lado e disseram, Shauna, se você quer uma carreira, esqueça essa coisa de Israel. Na verdade, não diria isso, pois sempre fui instrutora particular e não sou afiliada a nenhum estúdio. Você fazia parte dessa organização. Pessoas escreviam coisas ruins sobre mim na internet, faziam coisas ridículas, tipo, vocês têm Yelp aqui? Sim, Ok. Escrevendo avaliações ridículas no Yelp sobre? Porque eu também tenho um negócio infantil. Não deixe seus filhos perto dessa mulher porque ela apoia o genocídio de bebês. E sabe, veio de todos os lados e foi só uma consequência de todo mundo. Sabe, me bloqueando, escrevendo coisas maldosas na minha página, contando coisas ruins sobre mim para o mundo, usando minha imagem para, sabe, ofensas. E acho que, tipo, não é surpresa que o mundo da extrema esquerda, né, se comporte assim. você teria o mundo do yoga? Você se consideraria parte desse tipo de mundo progressista? Eu sei que você é vegana. Sim, sim, quero dizer, eu sou uma vegana muito rigorosa e já faz muito tempo. É uma pergunta difícil de responder porque esse rótulo carrega muita bagagem. Mas sim, tipo, eu costumava me considerar como todo mundo, sabe? Envolvida com direitos humanos e todas as causas de esquerda. E agora quer dizer, então, sabe? Eu tenho o segundo programa, um paraquedista e uma yogi entram em um bar com André Fox. E a maioria das pessoas pensaria entre os dois, quem seria o da direita? E é você. Isso é tão engraçado. Sim, então é claro. Eu te empurrei lá.
Sim, 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 é engraçado. Eu tive uma discussão com a Aliança de Yoga que a gente pode conversar sobre isso se você quiser. Sim. Sim, e eles literalmente me disseram: bem, talvez você deva reconsiderar fazer parte dessa comunidade. Yoga Alliance, para quem não sabe, é o principal órgão organizador para yogis ao redor do mundo. Sim, Quero dizer, você se registra como instrutora ou como estúdio. Eles dizem que tem 300 milhões de membros, que é quase o tamanho dos Estados Unidos. sim. Certo, não é pouca coisa, e isso não inclui só os alunos, porque todo mundo é instrutora de yoga. Então elas vieram até você, Então elas decidiram fazer uma matéria sobre Andrea Angela Davis. certo? Então eu mandei um e-mail para elas, tipo, vocês sabem que ela é uma antissemita ferrenha? Eu coloquei em termos mais diplomáticos, né? E elas me ignoraram. Então eu fui até uma amiga que tem um daqueles grupos de escrever cartas no WhatsApp, sabe? E elas fizeram uma carta e nós enviamos 7.000 cartas. E então elas me responderam. E eu tive uma conversa individual com duas pessoas da equipe de comunicação estratégica deles, então era só eu com elas. E foi muito ofensivo, Flora, foi mesmo. Foi como se disséssemos: denunciamos todas as formas de ódio, exceto o antissemitismo. É, Eles basicamente disseram isso com todas as letras. eu vi isso muito claramente com as universidades e a audiência que fizeram quando Elise Stephanie não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso parece ser o tema. Somos contra todo tipo de ódio, menos contra judeus. Aí está liberado. Exatamente, exatamente. Então, E você teve essa experiência nessa reunião? sim, sim. E como eles justificaram isso? Primeiro, eles fizeram isso. Qual seria a pior coisa a dizer no Black Lives Matter, sabe? Não sei, meu melhor amigo é negro? Ok, a pior coisa que alguém podia dizer nos Estados Unidos da América durante o Black Lives Matter era: todas as vidas importam. Certo? Porque é tipo, não, Não. não, estamos falando de pessoas negras aqui. É como Ok, tudo bem, vidas negras importam, porque todas importam, mas tanto faz. Essas duas mulheres só diziam: não aprovamos nenhum tipo de ódio, e eu fiquei pensando que não iriam mudar. Eu tinha pedido explicitamente para elas denunciarem o antissemitismo no mundo do yoga, e não só disseram que não fariam isso. Elas disseram: bem, nós denunciamos o ódio em geral, e então e eu disse: bem, eu estou pedindo para vocês ódio contra judeus, pois fazem isso. Elas não condenam o antissemitismo, elas condenam explicitamente todo tipo de ódio e preconceito que você possa imaginar, além de coisas que você nem conseguiria imaginar. Elas até fizeram treinamento de sensibilidade para quem perdeu membros. Sério, fazem de tudo. Gordofobia, questões com pessoas negras, asiáticas, tudo mesmo. Nenhuma palavra sobre antissemitismo. Quando perguntei: vocês condenam isso? E se recusaram, fiquei sem entender. Vocês não têm problema com ódio aos judeus? Elas responderam: não apoiamos o antissemitismo. é o mais empolgante. Ah, deem uma medalha a elas. Elas não apoiam nem condenam o antissemitismo. Sim, exatamente. E foi quando eu disse. Quando pedi que se manifestassem contra isso, elas só diziam: bem, eu não vejo. E afirmaram: também há um grande problema com a antinegritude. E você condena isso. Elas condenaram isso, e nem é uma palavra. Não, claro, não está certo. É como a islamofobia. Sim, quando o mito da islamofobia Exatamente. Ou que, sabe, Kamala Harris precisava criar uma comissão de islamofobia. Logo depois do dia 7 de outubro. é como se, Ok, gente, vamos focar no que realmente está acontecendo no mundo hoje, porque o antinegritude não é o assunto em questão. certo? Então eles não conseguiram fazer isso. Você saiu da reunião e pensou consigo mesma: essas pessoas estão perdidas, já era, acabou. Sim, foi triste, foi mesmo. Era só uma reunião sobre interseccionalidade, sabe? E elas usaram essa palavra tantas vezes também. E foi uma enrolação tão estranha, tentando ser politicamente correta, que acabou sendo brutalmente ofensiva. Ah, a melhor, Flora. O melhor comentário que saiu disso, na verdade, foi quando eu disse: então você se recusa a condenar o antissemitismo dentro do mundo do yoga? E eles disseram: bem, você tem que entender, nós temos pessoas dos dois lados. Tudo bem. Eu disse: vocês têm pessoas dos dois lados do antissemitismo, quer dizer, vocês têm pessoas que apoiam e pessoas que gostam disso, era isso?
O que eles disseram, então, não se ouviram ou só ficaram sóbrios? Eles disseram: não dá para falar de antissemitismo sem abordar a guerra. Eu respondi: ótimo, vá em frente. Tá bom? Eu vou informar as suas massas sobre a guerra. Estamos falando de terrorismo aqui É, e estamos falando sobre o mundo do amor e da luz. Parece que haveria uma desconexão aí. Eles recusaram isso também, então, e aí foi isso. Eles não conseguiam desvincular o antissemitismo da guerra, nem conseguiam abordar a guerra, certo? E eu perguntei: por que vocês estão fazendo isso? Então, esse foi o meu momento, Elise Stefanot. Eu fiquei tipo: do que vocês têm medo que, se condenarem o antissemitismo, vão perder membros? E essas duas mulheres simplesmente ficaram sentadas lá, tipo, elas não conseguiam responder. por literalmente 1 ou 2 minutos. Aí, finalmente, uma delas disse: estou sem palavras, e a outra meio que só concordou. Eu fiquei tipo: isso é óbvio, né? Tipo, mesmo que só 2 pessoas odiassem judeus, já valeria a pena se manifestar contra. Mas temos pessoas pedindo nossa morte nas ruas. Isso é um problema. E ainda assim eles precisam decidir se isso é ódio. É, Então, e agora? SHAUNA é. sabe? Posso ser pessimista? Sim, claro, ainda vamos encontrar o lado bom no final. Sendo honesta, não sei para onde vamos agora. Porque você é uma judia americana. Sim. Você cresceu na América, nasceu na América, cresceu na América, sabe? O que eu percebo é que, como europeia, originalmente os americanos ficam muito chocados com esse antissemitismo, porque nunca jamais houve uma tensão entre ser americana e ser judia. Tudo fazia parte desse tipo de caldeirão cultural, e como a América era culturalmente, ser judia era aceito. Estou falando da última metade, sabe? Não quando os judeus chegaram lá pela primeira vez. Claro que houve discriminação. E eu acho que para pessoas como você é muito mais chocante do que para pessoas como eu, que são um pouco mais cínicas, porque viemos da Europa. É, Quem é você, o que pensa, o que faz e como segue em frente? é. Então seja pessimista. Não, quero dizer, meu pessimismo está na podridão da internet, das redes sociais. Certo? O problema é que, pelo menos para mim, e eu sei que não estou sozinha nisso, o dia 7 de outubro nunca foi sobre massacrar os judeus, ou mesmo sobre qualquer genocídio que eles esperavam cometer, foi sobre lançar uma campanha de deslegitimação contra o judaísmo mundial. Essas peças já estavam no lugar antes de tudo começar. A internet agora está infectada com essa doença, para a qual não existe vacina. E na verdade, então, no meu programa, você conhece David Bernstein? Ele escreveu Antissemitismo Woke. Sim. Ele é brilhante, adoro ele, já participou 2 vezes do meu programa Yoga da Guerra, inclusive em dezembro passado. Há um ano, entrei em contato com ele com a premissa de que eu acreditava que o antissemitismo iria aumentar, não diminuir após a guerra. E então ele me aceitou. Sim, nós conversamos em janeiro passado porque ele é o otimista, eu sou a realista. E, na verdade, ele vai voltar ao meu programa em cerca de 1 semana para revisitar essa conversa. Mas com certeza, quero dizer, a retórica ficou mais violenta, não menos violenta, desde o cessar-fogo, então. Agora isso contaminou a direita, algo que já víamos claramente na esquerda. E nos últimos meses, especialmente desde o assassinato de Charlie Cook, vimos isso crescendo na direita. Exatamente, exatamente isso. Realista, pessimista. Eu fico tipo, não consigo ver onde ou se isso vai acabar, porque é uma campanha global. E mesmo com os bots, Quer dizer, eles não vão parar, temos fazendas de bots, então essas coisas. Então você está dizendo que vê coisas na internet que são tão absurdas, mas o mais absurdo é que as pessoas acreditam, seguem e repetem isso. Sim, então eu acho que, quer dizer, para mim, você acredita em Deus, você acredita em mensagens de Deus. sim, claro que acredito, sim. Sim. Então Deus não me quer mais no mundo do yoga, pro bem ou pro mal. Após 25 anos de dedicação a essa comunidade, ela já não é mais a minha. E ele acabou com o meu braço e ombro recentemente, quero dizer, acabou mesmo, dói só de ficar sentada aqui. E eu simplesmente sinto, eu realmente acredito nisso. Nós recebemos mensagens. E sabe, chegou a hora de eu estar com o meu povo, e não estou dizendo isso da boca para fora. Quero dizer, acontece que são judeus, são israelenses, mas mais do que isso, é a humanidade. São pessoas que compartilham minha moral e meus valores.
E, sabe, eu sempre achei que o pessoal do yoga era esse tipo de gente. Bem, eles foram infectados pelo vírus da mentalidade woke. Hoje, ao ver o que acontece, noto pessoas comemorando e protestando em defesa de um narco-ditador maligno nas últimas 48 horas, e essas mesmas pessoas estavam na Marcha Sem Reis há 2 meses. Eu simplesmente acho que essas pessoas são literalmente zumbis e fazem parte de uma seita. E eu acho que a comunidade de yoga, como muitas dessas comunidades, foi infectada por essa seita. E as coisas precisam piorar antes de melhorarem, mas eu realmente acredito que elas vão melhorar. Veja, você é otimista, mas aqui está o problema. Quero dizer, para ser sincera, isso não é apenas ódio, isso é um ódio genocida. Falamos de pessoas boas que não dizem só que Israel faz coisas ruins ou que judeus são pessoas ruins. Essas são as pessoas boas do mundo que estão literalmente pedindo a morte dos judeus. Palavras que eu nem diria para o meu pior inimigo. Sabe, quando as pessoas se perguntam como o Holocausto aconteceu, eu sempre digo: pois é, tá vendo? Foi assim. Goebbels fez uma campanha muito deliberada, as pessoas foram doutrinadas. O bode expiatório é uma característica do antissemitismo há milênios, e é isso que vemos aqui. Estamos de volta, e embora pareça que a humanidade avançou, na verdade não progrediu quanto ao ódio. É, E é muito triste, mas Shana, obrigada por ser a pessoa que está se manifestando nesses espaços onde poucos ousam ir. é. E por defender seu povo, por ser uma campeã do seu povo e por trazer boas conversas, conversas inteligentes sobre essas questões para o mundo. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui.